Então, o tema é Deus e os nossos recursos. Pode passar. Sábios administradores. Então, nós somos os administradores, né, dos nossos recursos, das nossas riquezas. Então, como nós podemos ser sábios nessa administração? Pode passar. A forma como usamos nossos recursos, ela fala muito sobre as nossas prioridades, não é verdade? Então, tudo o que a gente tem, a forma que a gente prioriza as coisas que nós temos, fala muito sobre quem nós somos. Pode passar. Ainda no Éden, Eva e Adão... Pode passar. Ao serem criados por Deus, Eva e Adão, eles foram dotados de livre-arbítrio. Isso significa que eles tinham a faculdade da escolha, ou seja, eles poderiam escolher, obedecer ou não. E aí Deus falou uma coisa para eles, vamos ver. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus disse para elas isso. E nós sabemos o que foi que eles escolheram, né? Eles escolheram desobedecer, infelizmente. E eu e você, nós somos provados da mesma forma que eles foram também. Pode passar. Essa árvore reservou-a como lembrança constante de que ele é legítimo e proprietário de todas as nossas coisas. Dá-se-o mesmo com as reivindicações de Deus a nosso respeito. Ele deposita os seus tesouros nas mãos dos homens, porém requer deles que separem fielmente a 10ª parte da sua obra. Pode passar. Quando nós somos negligentes na devolução dos dízimos e das ofertas, nós estamos cometendo exatamente o mesmo pecado que Adão e Eva, que é nos apossando daquilo que nos foi proibido. E vamos lá, o ato de dizimar na Bíblia. Pode passar. Queria que alguém abrisse a Bíblia em Salmos 24:1, para a gente saber. Pode ler, por favor. Ou seja, tudo o que a gente tem pertence a quem? A Deus. Essa prática, que é o ato de dizimar, ela é um sinal de uma aliança com Deus e o reconhecimento de que Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive do homem, né? Inclusive de nós. Logo, Ele é legítimo e proprietário de todas as coisas. Pode passar. Pode passar. O ato de ofertar na Bíblia. Pode passar também. Ellen White aclara que esse tema apresentando os motivos das ofertas de sacrifício. Então, vamos ver o que é que ela fala. As ofertas sacrificiais foram ordenadas por Deus a fim de serem para o homem uma perpétua lembrança de seu pecado e um reconhecimento de arrependimento do mesmo, bem como seria uma confissão de sua fé no Redentor prometido. Pode passar. Então, as ofertas, elas têm a ver com o quê? Qual é o objetivo das ofertas? Elas têm o objetivo de nos lembrarmos dos nossos pecados, né, do perdão dos nossos pecados, e que, através também das nossas ofertas, nós demonstramos a nossa gratidão e o nosso amor a Deus. Pode passar. O Senhor, Ele não precisa das nossas ofertas. Não o podemos enriquecer com as nossas dádivas. No entanto, é essa a única maneira que temos mais possível de manifestar a nossa gratidão e o nosso amor a Deus. Pode passar. Ao sermos leal a Deus nessa questão dos dízimos das ofertas, nós teremos o dono e proprietário do universo ao nosso lado, e Ele fará prosperar as obras de nossas mãos. Aí vamos para as questões atuais. Pode passar.
Muita gente concorda, né, com o dízimo, com a devolução do dízimo das ofertas, mas muita gente também tem dúvidas sobre esse assunto. Então, vamos aqui tirar algumas dessas dúvidas. Como o dízimo ele deve ser empregado? A porção que Deus reservou para si não deve ser desviada para nenhum outro desígnio, senão aquele por ele especificado. Ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo, para empregá-lo segundo o seu próprio juízo. Não devem servir-se dele numa emergência, nem usá-lo segundo pareça justo, mesmo no que possam considerar como obras do Senhor. Às vezes a gente guarda ali o dízimo, mas aparece alguma emergência, a gente fica, não, mas é uma emergência, será se eu posso pegar aquilo? Não, mas é para ajudar alguém, será se eu posso? Não, o dízimo não pode ser usado dessa forma. Pode passar. Sendo que hoje não existe mais um templo de sacerdotes levitas, como o dízimo deve ser usado? No Antigo Testamento fala que os dízimos, eles eram para a manutenção, né, do templo e para os levitas, já que eles não residiam, não tinham herança, então era para ele. Mas se hoje não tem mais os sacerdotes levitas, como ele deve ser usado? O dízimo deve ser usado exclusivamente para a manutenção da obra de Deus na terra. E ele deve ser devolvido a fim de ser usado para o sustento daqueles que trabalham na obra. Quem são essas pessoas? Os pastores e instrutores bíblicos, os professores das nossas instituições, os campos missionários, os pastores médicos e os obreiros evangelísticos e aposentados. Pode passar. E onde está a casa do tesouro? Queria pedir novamente que alguém abrisse a Bíblia, dessa vez no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias 3:10. Pode ler. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem fim. Amém. Então, onde está a casa do tesouro? O que é a casa do tesouro? Ela é a tesouraria da igreja local, que serve como um depósito temporário, que depois que passa por aqui, os dízimos eles são enviados para as associações, uniões e divisões ao redor do mundo. Pode passar. E alguém que ganha um pequeno salário, se eu ganho bem pouquinho, eu devo dizimar? Sim, e com certeza. Porque algumas pessoas até dizem que a moeda de Deus não é o dólar, não é o real, mas sim a porcentagem, né, o percentual. Então, mesmo aquele pobre ou milionário, eles vão estar dizimando na mesma proporção. Pode passar. O dízimo ele deve ser calculado de forma exata ou devolver um valor aproximado. Por exemplo, o meu dízimo deu R$31. Não, mas eu vou aproximar nos 30 para fechar redondinho? Pode? Não, não pode. E Ellen White responde essa pergunta. O Senhor pede que o seu dízimo seja entregue em seu tesouro, escrita, honesta e fielmente seja-lhe devolvido essa parte. Então, tem que ser os 10% exato. Pode passar. Eu devo abater o valor dos impostos pagos antes de calcular o meu dízimo? Algumas pessoas também têm essa dúvida. Não, mas nós não devemos abater, porque, de certa forma, mesmo que indiretamente, nós nos beneficiamos desses impostos. Por exemplo, o imposto da nossa conta de luz, que é que vem lá o impostozinho, iluminação pública. Então, nós usamos, porque nós andamos nas ruas e tem iluminação. Então, não deve ser abatido. Se eu faço um empréstimo, eu devo dizimar esse valor? Muita gente também tem dúvida sobre isso. Mas a pessoa que pega o empréstimo, ela não deve dizimar desse valor. Por quê? Porque depois ele vai ter que ser devolvido. Então, a pessoa vai ter que pagar. Mas a pessoa que empresta o dinheiro, se ela lucrar com isso, ela vai ter que devolver do lucro que ela emprestou. Pode passar. Eu devo dizimar os valores da venda de um imóvel?
Se eu construir o imóvel e eu gastei o meu dinheiro construindo esse imóvel, eu não devo dizimar quando eu vender, se o valor for exato ao valor que eu paguei, que eu gastei nele. Mas, se tiver alguma correção monetária, se o imóvel que eu construí, se eu gastei 80 mil, e quando eu for vender ele já está valendo 100 mil, então eu devo devolver o dízimo apenas do lucro, que foi a parte que eu recebi, que no caso seria dos 20 mil. Entenderam? Pode passar. O que deve fazer alguém que deixou de dizimar por algum período? Então, o correto é, Ellen White fala, se tiveres recusado lidar honestamente com Deus, eu vos suplico que penseis em vossa deficiência e, sendo possível, façais a restituição. Caso não consiga, não seja possível fazer essa restituição, com humildade e arrependimento, orai para Deus para que vos perdoe por amor de Cristo. Então, se você puder, o correto é fazer a restituição. Mas, todo caso, você não consiga, aí é você e Deus. Pode passar. E uma criança não possui renda, né? Que ela não trabalha, ela deve ou não dizimar? O correto é que sim. Então, os pais, eles devem dar para a criança, semanalmente ou mensalmente, alguma quantia, para que elas venham aprender o que é o ato de dizimar, a importância e futuramente também fazer isso. Pode passar. E eu posso reter o meu dízimo se eu não concordo com a maneira que ele está sendo usado? Algumas pessoas, né, falam, mas eu não concordo da forma que o dízimo é distribuído, então eu estou aqui tirando o meu dízimo, mas eu estou guardando. Eu posso? Não. Alguns têm sido mal satisfeitos. Não pagarei mais o dízimo, pois não confio na maneira, porque as coisas são dirigidas na sede da obra. Roubareis, porém, a Deus por pensardes que a direção da obra não está direita? Apresentai vossa queixa franca e aberta, no devido espírito, e às pessoas competentes. Solicitai em vossas petições que se ajustem as coisas e que ponham em ordem, mas não vos reteis da obra de Deus, nem os demonstreis infiéis, porque os outros estejam fazendo o que é direito. Pode passar. E aí nós somos os mordomos e temos que ser fiéis, né? Aí tem um texto lá em Mateus 25, 29, que diz assim, porque a todo o que se tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Pode passar. Deus, ele não precisa dos nossos recursos. Mas o sistema de dizimar e ofertar, ele é um antídoto contra o nosso orgulho e a nossa vaidade. Ele é um lembrete para a gente todos os dias. E ao sermos leais a Deus nessa questão, nós teremos o proprietário do universo do nosso lado e ele fará prosperar as obras de nossas mãos. Pode passar. Os que se encontram genuinamente convertidos considerar-se-ão como colaboradores de Deus e contribuirão para o avanço da obra com os meios que ele colocou em suas mãos. Amém?